Queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, sua filósofa cristã, para mais um vídeo aqui nesse canal. E olha, vamos iniciar o nosso vídeo falando sobre o xamanismo e a falsa iluminação, que é o nosso tema de hoje, tá? A gente vai falar sobre o xamanismo antigo e como o xamanismo antigo, ele também está sendo utilizado como xamanismo moderno, em vários meios do saber, seja ciência, seja meditação, seja na psicologia, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? E antes de eu entrar no nosso tema central, eu queria apresentar a vocês a minha linha de livros da nossa editora, A Voz do Cristianismo. A gente tem na linha infantil Aprendendo com as Parábolas de Jesus Cristo, que são lições bíblicas. Temos Bem-aventurado os Pequeninos, e também Salzinho da Terra e Luz do Mundo, que é o nosso mais novo lançamento, tá? Se você tem um filho, sobrinho, você que é avô, avó, você também que tem escola bíblica dominical infantil na sua igreja, entre em contato conosco, tá? Para poder saber como adquirir. E hoje também eu vou apresentar a vocês o meu livro Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Os estudos que a gente vai estar tendo sobre xamanismo aqui, porque esse vídeo vai ser o primeiro, mas vai vir outros adiante, é baseado nesse meu livro, Satanismo Global, tá? É um estudo que eu fiz falando sobre como o ocultismo ele tem se adentrado durante os séculos e como as múltiplas faces do satanismo ela vem se apresentando, tá? E no nosso tema de hoje é o xamanismo, a falsa iluminação. O xamanismo é uma experiência transcendental, pela qual o homem busca receber iluminação e guias para responder às questões da vida, como, por exemplo, uma cura ou inquietação. A transcendência é o momento em que o homem deixa o seu corpo e eleva seu espírito transcendente, podendo ter contato com seres espirituais, que, segundo eles, sendo esses espíritos que irão guiar o povo para a verdade e compreensão do mundo. Quando eu estou falando aqui, esse xamanismo que a gente vai tratar vai ser primeiro o xamanismo antigo, antes da gente chegar para o xamanismo moderno, tá? Por que o antigo? O xamanismo antigo, ele é utilizado em tribos, seja tribos indígenas, seja tribos na antiguidade, como por exemplo os incas, os maias, os astecas, desde os povos dos sumérios, Mesopotâmia. É a questão que a gente tem das mitologias, né, adorações a deuses que se tinha desde o Egito, Roma, Grécia, enfim. Esse é o xamanismo antigo que a gente vai estar explicando de primeira aqui para vocês, tá? O xamanismo e como ele é utilizado. O xamã, ele é um homem ou uma mulher que entra em um estado alterado de consciência para contatar e utilizar uma realidade costumeiramente escondida com o propósito de adquirir conhecimento, poder ou para ajudar outras pessoas, tá? Então, essa é a questão do líder xamã. Vamos lá, para a gente poder entender. O xamanismo é a experiência transcendental, pela qual o homem busca a sua iluminação. Ou seja, o mestre xamã, ele vai ser aquele que o povo, ele vai ter a confiança naquele homem, ou naquela mulher também, tá? Ele vai ser o curandeiro da tribo, ele vai ser a sabedoria que aquele povo tem, ele vai ser o mestre. Então, o mestre xamã, ele não era apenas a questão da busca pelo inconsciente e pela busca da transcendência. Ele também era um curandeiro e um autoconhecedor da alquimia, tá? Então, o xamã, ele é um homem ou uma mulher que entra em um estado alterado de consciência para contatar e utilizar a realidade. Porque eles precisavam buscar do lado de fora. Por que eles precisavam de utilizar a transcendência? Para justamente poder contatar aqueles deuses que eles acreditavam, para poder ter as suas leis e os seus métodos de vida, para poder repassar ao povo como que os deuses queriam ser adorados e como eles queriam que vivessem. Muitos dos mestres xamãs utilizam as experiências para receber dos deuses as leis e a ética para passar para o seu povo. E como deuses querem ser adorados, igual eu expliquei aqui, né? E o propósito das suas palavras sábias. Também se é utilizado para a comunicação com os mortos, tá?
com mortos, demônios e espíritos da natureza, sendo os mestres xamãs os mediadores entre o mundo espiritual e o físico. O método xamã, ele também pode ser utilizado para buscar a questão das transcendências e vidas passadas, desde que seja também elementos espirituais e mundos espirituais, como demônios e espíritos, antepassados como os mortos que viveram antes daqueles povos, para poder se saber como viveram, para se saber que tipo de iluminação que eles poderiam buscar. Então, sobre as práticas xamãs, eu gosto muito do autor Peter Jones, que na Bruxaria Global ele diz o seguinte: a essência do xamanismo ela consiste em obter conhecimento oculto por meio do contato com espíritos, demônios mortos ou seres de outro mundo, uma prática desde o mundo antigo. Ou seja, a prática xamã ela é muito antiga, muito antiga. Você pode pensar assim, mas hoje em dia se tem e tal, a gente pode achar que é algo moderno de hoje, né? Mas não, ela é uma prática totalmente antiga, ela é do mundo antigo. E ela vem se passando durante os séculos, igual eu falei. Ela vem desde tribos, desde adoração a deuses na antiguidade. Ela é um conceito de transcendência muito da antiguidade, muito antigo. Há séculos, magos, bruxos e médios e alquimistas afirmam receber informações ou instruções de espíritos através das raízes e práticas antigas pagãs e ocultistas. O xamã ele estabelece a linha intermediária entre o homem e os deuses, a maneira de receber as leis espirituais e passar adiante para terem a forma de ver através das interações com o oculto. Ou seja, a transcendência ela se dá ao momento em que a busca pelo oculto e da verdade, tá? Por isso a gente primeiro está dando um escopo aqui do conceito do xamanismo e dos mestres xamãs, tá? A comunicação ela se é muito importante porque justamente estão na busca daquilo que está oculto a eles. E a comunicação, ela se faz através de elementos que são essenciais, desde elementos principalmente que são naturais, tá? E que vai poder elevar a pessoa até o seu inconsciente, para poder ter essa aproximação com o espírito, com os deuses, enfim, com aquilo que ela quer buscar no oculto. A comunicação ela se faz através do estado de espírito em êxtase, com a mente desprendida do mundo real, com o uso de vários meios para ter esse momento que eles chamam de possessão, onde se quebra a consciência com o corpo, tá? Esse estado de espírito ele entra em êxtase e é justamente no momento em êxtase que o mestre xamã ele vai ser possuído para poder aplicar aquilo que ele está recebendo do mundo oculto. Esses métodos são muito utilizados como o uso da música e da dança, como meio de euforia, podendo ocorrer através da preparação do ambiente e a música através da batida certa. Então ocorre o momento da transcendência com o espírito ou com aquele ser que ele está querendo contatar. Assim como a hipnose, que é também um meio para se buscar o inconsciente, o uso do tabaco, das chás alucinóticos, bebidas alcoólicas, é muito comum se utilizar. Ou seja, a pessoa quando ela quer fazer a transcendência no xamanismo, ela precisa estar no estado de, como posso dizer, fora da realidade, porque justamente vai buscar o oculto, aquilo que está fora de si. Então, o uso da música e da dança também são elementos muito interessantes que eles utilizam para poder se achegar nesse desconhecido, porque justamente dá um momento de euforia através do uso de elementos como batidas, a dança, a música. Então aquilo é um momento de transcendência que eles conseguem fazer. E também o uso de chás alucinóticos, drogas alucinógenas, a bebida alcoólica, ela também é utilizada nesse meio. Assim como, por exemplo, o que eu vou pegar aqui, são tribos norte-americanas, que utilizam o cachimbo como instrumento em vários rituais, usando o fumo para a aproximação do mundo espiritual com os membros daquela tribo. Ou seja, o mestre xamã das tribos norte-americanas, acredito eu que também em outras tribos, se é muito utilizado, ele é utilizado para poder o mestre se achegar àqueles deuses que eles têm, ou algum elemento que eles acreditam, para poder receber para o seu povo. Ou seja, um instrumento que eles falam que é muito
de importância, de muita importância, para eles poderem se achegar a esses deuses que eles querem, que eles servem. Segundo eles, uma maneira de elevação do sistema da mente é necessária para o contato com o outro lado, podendo ter visões do secreto e receber possíveis mensagens que nunca serão recebidas de maneira lúcida, ou com a pessoa totalmente si, pois o conceito é que o eu tem que de alguma maneira se desprender da realidade. Por quê? O eu ele está preso no mundo real. Então, para se achegar no mundo que você não conhece, que segundo eles, né? Para se chegar no mundo que você não conhece e que você está desprendido, então você não pode estar como seu eu ativo, ou seja, no mundo real. Você tem que estar no mundo transcendente. Essa sempre é a palavra que a gente vai usar muito, o mundo transcendente, o mundo inconsciente, o mundo inabitável. Então, é esse o conceito de que tem que se desprender da realidade para poder se achegar ao desconhecido, ao oculto. A visualização xamanista é uma tentativa de criar ou manipular o mundo físico pela prática da alquimia mental. Ela é baseada na antiga crença dos feiticeiros de que todo o universo é uma ilusão criada pela mente. No hinduísmo, eles usam a chamada Maya. A Maya ela é um conceito que justamente de ilusão e mundo desprendido. Ou seja, o mundo que a gente vive, segundo a filosofia xamanista, ela é um mundo de ilusões, mundo de ilusões. Às vezes aquilo que você vê não é real, é um mundo ilusionário. Então você precisa se desprender desse mundo de ilusões para poder se achegar à elevação 100% do homem. Muitos podem pensar que o xamanismo ele não é mais praticado assim, tendo caído no esquecimento de hoje em dia não se tem tanto assim a prática do xamanismo nesse meio. E não, ela tem ganhado proporções maiores ao longo dos anos, sendo utilizada em vários campos da sociedade, desde a ciência, psicologia e a própria astrologia. Ou seja, o xamanismo ele antigo, a gente está falando até agora do antigo, né? Onde tribos, adorações a deuses aconteciam, eles eram utilizados. E hoje, passando para hoje, a gente tem também as adorações do xamanismo presente, só que em várias outras áreas e campos do saber, que a gente vai chamar aqui de o xamanismo moderno. O xamanismo moderno. Aqui a gente vai entrar agora o xamanismo moderno. A modernidade ela descreve o uso deliberado desse poder de sua mente para criar sua própria realidade, sendo a matéria-prima para a antiga magia, considerada um poder mental neutro, incluído no suposto potencial humano ilimitado que todas as pessoas possuem. Ou seja, o xamanismo antigo, para o povo moderno agora, que a gente vai explicar mais adiante, ele descreve como o uso deliberado da mente, ou seja, é um mundo totalmente desprendido da mente da pessoa, que pode criar a própria realidade, sendo a matéria-prima antiga magia, o xamanismo antigo. Considerado um poder mental e neutro, ou seja, eles consideram o xamanismo antigo um poder totalmente mental e neutro, porque você busca aquilo que você está procurando. E suposto potencial humano ilimitado de pessoas que possuem. Quase ninguém relaciona essa atividade com sua origem antiga, aparecendo de formas meio diferentes, como a atitude mental positiva, curso de desenvolvimento pessoal, a transcendência psíquica e junguiana, meditação e etc. Aqui vamos dar uma pausa para explicar melhor. O xamanismo hoje ele está presente nessas áreas que eu acabei de citar, que ela está relacionada. Pode pensar assim, como ela estaria relacionada? Basta ver a questão mental da mental positiva. A questão mental positiva, ela é um dos meios do xamanismo moderno que se tem. O curso de desenvolvimento pessoal, você provavelmente já deve ter visto na rede do YouTube ou redes vizinhas, aqueles vídeos de vários coaches fazendo momentos de questão mental positiva e aquele monte de gente pulando, deitando em chão, parecendo que está em outra dimensão e falando que aquilo era a pessoa buscando 100% o seu potencial para alcançar seus objetivos. Essa é uma prática de xamanismo moderno que a gente tem hoje, é um dos maiores exemplos que eu vou dar aqui. As transcendências psíquicas também ocorrem nesse desenvolvimento pessoal,
as práticas psíquicas junguianas, sim, de Carl Jung. O Jung, ele foi um dos maiores, assim, que eu posso dizer, xamã no meio psíquico. Porque o Jung, ele tinha, sim, um viés totalmente voltado para xamanismo, tanto que ele achava de muita importância buscar através de sonhos em seus pacientes para poder entender o que estava acontecendo com eles. Assim como também ele utilizava de guias para poder interpretar aquilo que os seus pacientes estavam precisando. Tanto que Jung, ele vai ter um guia, acho que se não me engano, chamado Philemon, isso. Ele tinha um guia espiritual chamado Philemon, que ajudava ele a tratar seus pacientes. Então Jung, ele também tinha essa questão xamã presente na psicologia que ele fazia. Também tem a questão da meditação. Hoje em dia ela é muito utilizada, muitas pessoas fazem meditação. A meditação também é um dos xamanismos modernos, porque é a busca por aquilo que é desconhecido e a busca 100% do poder mental do homem. Em seu livro A Sedução ao Cristianismo, eu gosto bastante do meu David Hunt, David Hunt, ele relata que no ano de 1984, na Califórnia, a líder na nova era, Joan Halifax, decidiu fazer uma de suas muitas reuniões para determinar o padrão que conecta as ações científicas com as sagradas. Essa líder da nova era, a Joan, ela decidiu fazer ela fazia muitas reuniões naquele tempo da nova era, porque a nova era ela foi um boom para poder o xamanismo, como posso dizer, voltar a circular com tamanha força, tá? A nova era, nossa, ela foi a precursora do xamanismo moderno. E ela faz a seguinte questão, que ela fazia muitas reuniões com líderes do poder mental da mente, ou seja, líderes da área científica e líderes da área espiritual. Ela fazia muitas reuniões para determinar o padrão que conecta as ações científicas com as sagradas. Ela queria entender da ciência ao sagrado e poder unir os dois, onde se unia biólogos, físicos, psiquiatras e neurocientistas com pajés ameríndios e africanos, místicos, mestres do Zen e especialistas de artes marcial, todos em busca de explicar e entender a questão mental do homem e sua transcendência. Veja onde já está o escopo de xamanismo aqui. Ele já está na questão de biólogos, físicos, psiquiatras e neurocientíficos, buscando pajés ameríndios africanos, místicos, mestres zen e especialistas nessa área, para justamente poder explicar a elevação do homem e o seu poder totalmente mental na matéria-prima. Em primeiro lugar, também a gente tem a própria astrologia, definida como arte oculta, segundo o dicionário de Webster. Ela também emprega as práticas ocultas de adivinhação. Isso também tem no meio a astrologia, que, assim, ela tenta se dizer científica, mas as práticas delas também são muito na questão xamã, porque na própria ufologia, para se poder se achegar e receber mensagem de seres de outro mundo, é necessário ter uma conexão muito direta com a natureza e o uso também de chás alucinógenos, sonhos muitas das vezes transcendentes, que eles recebem de contato com esses seres de outro mundo. Então a astrologia, ela também se cai nesse quesito de xamanismo moderno, assim como a gente estava falando de outros meios. Até mesmo esses métodos xamãs, eles têm se filtrado em muitas áreas, como a psicologia, como a própria cientifismo, que a gente deve fazer um vídeo falando sobre cientifismo aqui nesse canal. Então, ela hoje, ela é algo que a própria psicologia, nessas reuniões que se tinha com a líder da nova era, dizia que era um momento extraordinário do homem, quando ele se tinha a elevação transcendência. Era como se ele atingisse o ponto alto do seu próprio eu, da sua própria alma, da sua própria mente. Então, esses métodos xamãs, eles também têm adentrado, a partir da nova era, dentro das igrejas desse século, com falsos profetas afirmando que todos somos seres iluminados, que precisamos utilizar métodos específicos para nos achegar a Deus. Então,
como o xamanismo moderno ele tem se adentrado em vários campos do saber, igual a gente está falando aqui nesse vídeo, a questão da igreja ela também tem sofrido com essa questão do xamanismo presente. Eu acredito que o próximo vídeo da continuação desse estudo sobre xamanismo vai ser xamanismo cristão e inconsciente. Porque hoje se tem dentro das igrejas o xamanismo que acham que é cristão. Voltando aqui, até mesmo esses métodos têm se juntado dentro das igrejas, como eu falei, onde se utilizam métodos específicos para se achegar a Deus e fazendo adivinhações e visões com a ideia de que existem ritos espirituais que o cristão deve cumprir para conseguir ter acesso a Deus e receber seu espírito de luz e suas mensagens através de outros seres. Essa questão xamã, ela também tem se adentrado nos portões da igreja e muitos líderes e profetas têm, como posso dizer, passado isso para os seus membros. Isso é uma questão que devemos deixar bem esclarecida, é que as práticas do xamanismo estão muito fora do crivo bíblico. A gente tem um cientista cristão chamado Jung Cho, que ele recebeu uma iluminação do próprio Espírito Santo, recebido por Deus, segundo ele, que ele deveria buscar a quarta dimensão e que ele deveria elevar o seu inconsciente. Veja muito bem, ele fazia essas sessões que ele tinha de sonhos para poder receber das adivinhações e a busca pela quarta dimensão do seu Criador. Veja que coisa. Então, ele era um dos, e tem vários outros que também falam sobre a questão da espiritualidade divina, que se Deus é divino, eu também sou um ser totalmente divino e de luz. Outros também citam, como, por exemplo, Christopher Dolan, ele é um pastor dos Estados Unidos, e ele fala que se o pai é o pai e é rei, eu também seria um rei porque eu sou filho do rei. Veja que coisa. Ele também fala da questão da transcendência do homem, que o homem deveria buscar tudo aquilo que está fora para ele mesmo. Então, esse tipo de pensamento e essa filosofia xamã, ela tem adentrado hoje na era moderna, nas igrejas modernas que se tem. Então, ela não está no ponto do crivo bíblico, por quê? As escrituras, ela não dá margem para se ter um estado alterado de consciência para você se achegar a Deus. Muito pelo contrário. Ela fala que você deve se achegar a Deus de maneira totalmente lúcida e não precisa de nenhum meio para poder precisar transcender e se achegar ao seu Criador. Essa é uma das diferenças que o cristianismo ele tem muito, porque você precisa somente de um coração puro para poder se achegar a Deus. É isso que se torna muito diferencial e interessante. Então, colocar essa questão de misturar a igreja com as práticas xamãs é uma questão muito fora do comum, porque justamente o cristianismo ele não é xamã. Tentam colocar como Cristo, que a gente vai falar isso mais profundamente no próximo vídeo, se tentam colocar Cristo como se fosse um alto guru que viveu na era do mundo, naquele tempo, e foi um alto curandeiro e alquimista mental. Veja que coisa que estão fazendo com o nome de Cristo. E isso não é gente de fora, eu estou falando de dentro das igrejas mesmo. Isso começou desde com o advento da nova era. Vocês estão colocando Cristo como apenas um alquimista altamente que se teve, e estão colocando Deus como um precursor de um novo tempo e divino do universo. Veja que coisa. Então, se tem misturado muitas práticas xamãs antigas para dentro dos portões da igreja através desses líderes e desses pensamentos. Assim como também a prática da meditação e da própria psicologia, ela tem adentrado também e tem sido um dos meios que estão se utilizando para colocar o xamanismo dentro das igrejas. Quando a gente fala aqui do xamanismo dentro das igrejas, eu não estou falando de questão de, pode pensar, é questão de placa de igreja. Não, a gente está falando como um todo, o mundo como um todo. Porque esse advento vem desde a nova era para cá. E as igrejas, elas têm sofrido essa questão desde o tempo da nova era até hoje, só que hoje um pouco mais, porque justamente a gente está vivendo o século da era moderna. A tecnologia, ela te dá um avanço de você captar lugares que você nunca pensou que ia atingir.
Então, ela se tem se baseado sendo muito presente dentro desse meio das igrejas. E como elas têm se baseado nisso? Ela tem se baseado justamente na questão de interpretações de sonhos, ela tem surgido na questão de música, momentos de euforia, o próprio pensamento de que precisamos elevar o nosso espírito, o astral, e precisamos buscar algo fora de nós para poder sermos 100% alguma coisa. Então toma muito cuidado, porque esses são pensamentos da era xamã, que tem se adentrado dentro dos portões das igrejas e tem apegado muito a questão dos jovens também, que tem buscado muito esses meios. O xamanismo moderno está criando cada vez mais defensores, incluindo inúmeros crescentes de médicos, psicólogos, professores de universidades, teólogos, líderes cristãos e outras pessoas bem educadas, sofisticadas e de ampla influência na sociedade. Ou seja, o xamanismo moderno, ele abriu o leque. Ele já é não mais algo só exclusivo do mundo antigo, onde se era de tribos, onde se era de povos que buscavam meios através da natureza para poder se buscar o autoconhecimento e a transcendência total. Não, agora, líderes de ciência, desde pastores a religiosos, tudo. Eles têm agora cada vez mais defensores inclusos, números crescentes do xamanismo moderno, para poder se ampliar na sociedade e também trazer novos membros para a luz, como eles dizem. Tem a ativista da nova era, Lenny Warren, para a gente poder finalizar esse vídeo com uma fala dela, ela explica que essa crença permeia toda a leitura da nova era. Ela ainda explica, segundo ela diz, todos os métodos na nova era, meditação, yoga, aeróbica, iônica, cristalografia, nutrição, análise transacional e muitos outros sistemas, todos podem ser vistos como ferramentas para amplificar e transmutar energias e liberar nosso potencial espiritual interior. Estamos aprendendo que a energia segue o pensamento e que por meio de uma operação interior da alquimia simbólica e programação mental, podemos nos transportar a estados alterados da consciência e experimentar novas interações com nossa realidade. Então, o xamanismo moderno, ele tem estado cada vez mais presente e também tem estado presente no meio cristão, que é sobre isso que a gente vai tratar no nosso próximo vídeo, que vai ser sobre xamanismo cristão e o inconsciente, tá? Irmãos, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vai vir para vocês. Deixe o seu joinha se gostou, comenta aqui embaixo os tipos de vídeos que querem ver. Se for debater, sempre no campo das ideias, que a gente gosta muito que debatem sobre o tema que está sendo tratado. E que Deus em Cristo abençoe vocês. E querendo adquirir nossos livros, estará no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo, tá? Para você poder olhar os conteúdos da nossa editora e querer adquirir os nossos livros que a gente tem por aqui, tá? Que Deus em Cristo abençoe todos vocês.